Doutora Rafaela, por gentileza, como é que começaram as investigações sobre esse crime que tinha pouquíssimos elementos na época? Então, a gente se deparou com a notícia de que tinham encontrado o corpo de uma mulher num galpão abandonado, lá em Laranjeiras Velha. E lá no local a gente conseguiu poucas informações. E já ali a gente conseguiu obter de que ela era dependente química e que por vezes ela usava o local para consumo de drogas. Mas a gente não tinha nenhum indicativo de motivação ou autoria. Com isso a gente diligenciou na região e acabamos encontrando uma câmera que flagrou, minutos antes da entrada da vítima naquele galpão abandonado, um indivíduo de complexão física forte, alto, carregando um colchão. Então a gente também já naquele momento percebeu, o nosso possível autor, ele também é uma pessoa em situação de rua. E aí, passado alguns minutos de que a vítima entrou, sai esse indivíduo sem um colchão e se desloca. Com isso, a gente começou a diligenciar e procurar evidências para tentar identificar aquela pessoa, porque ali se tratava do autor do homicídio. Por uma coincidência, a gente foi e intimou a família. E aí nós descobrimos que a vítima tinha sofrido um furto na sua residência umas semanas antes e que tinham levado alguns utensílios domésticos. Só que, caminhando pelo bairro, aquele morador de rua, que era então o nosso suspeito, a gente descobriu que ele ficava frequentemente somente ali na entrada do Bar Taquara. E ele ficava justamente com um colchão no chão. E ali, a vítima passando com outras pessoas, ela um dia se deparou com os pertences dela próximo ao colchão e aí ela falou, ele é o autor do meu furto. Então, a gente mostrou aquela imagem para aquelas pessoas com quem ela já tinha apontado a autoria do furto que ela sofrera e as pessoas viraram assim, é o cara, porque ele tem uma complexão física diferente, ele é bem forte, não é franzino como um dependente químico normalmente é. E também ele tem um trejeito de andar que é bem singular. Então a gente pôde identificá-lo. Com isso, com várias diligências, expertise policial, a gente conseguiu localizá-lo e fazer a sua prisão. A partir do momento que a gente prendeu, fez o interrogatório dele, ele negou a autoria e imputou a um outro desafeto dele. Mas ele confessou que aquele colchão, o qual o corpo da vítima estava em cima, era dele. E aí a gente foi atrás e conseguimos encontrar aquele desafeto. Só que a gente percebe, ele negou veementemente, confirmou que ele realmente tinha um problema com o nosso suspeito, mas só de olhar a complexão física daquele indivíduo, você vê que não faz o menor sentido ser ele. Porque aí você confronta com a imagem que nós temos, você vê, é impossível. E aí a gente conseguiu fechar o nosso inquérito apontando a autoria e a única coisa que a gente ainda não tem como falar assim, foi isso o motivo, porque a gente paira entre, foi um caso fortuito que encontrou a vítima com o autor, só que eles chegaram lá e a desavença que eles tiveram que culminou com a morte foi por uma disputa de droga ou foi porque ela foi tirar satisfação porque ali ela encontrou com a pessoa que ele tinha furtado. Aí essa é a nossa única dúvida. Agora, quanto à autoria, não tem dúvida alguma. O suspeito nega a todo momento que ele seja o autor do crime, né? O suspeito ele negou. No interrogatório ele nega veementemente. Só que a falha dele não, foi fulano. Só que a gente conseguiu encontrar o fulano. Seria muito importante a senhora acrescentar do motivo que a vítima ela teria ido usar droga. A senhora fala pra gente. A vítima naquele dia, a gente verificando como que foi a rotina dela no dia que precedeu a morte, a gente tomou conhecimento que ela ficou sabendo que o filho tinha sido preso. E isso a desestabilizou emocionalmente e fez com que ela quisesse consumir drogas. E ela saiu uma madrugada com um sobrinho, e o sobrinho em dado momento virou e falou assim, eu vou pra casa. E ela falou, não, eu vou procurar porcaria, foi os termos dele, que era droga. E aí ele indicou pra gente que ela se dirigiu para o local onde ela foi morta e ele foi pra casa. Então assim, ela realmente foi consumir droga porque ela estava abalada com a questão do filho. Sabe onde ela passou a noite com o sobrinho? Foi em algum evento, algum barzinho, casa de família?
Não, ela estava anteriormente, no início da noite, ela estava num bar com o marido e com a irmã, salvo engano, e depois o sobrinho, que era tido como um filho, que ele era bem próximo a ela, estava na casa dela, e de lá eles saíram. Doutora, e esse homem em situação de rua, suspeito, preso, ele foi até lá para essa brigada-chuva, não foi isso? No dia estava tendo uma chuva intensa, então ele foi procurar um abrigo justamente nesse galpão, e foi quando ele arrastou o colchão dele para colocar lá. Acredito que para dormir mesmo, né? Para abrigo. Mas, por um infortúnio, ele acabou encontrando a vítima lá e tiveram esse desentendimento que culminou com a morte dela. Qual é a autuação que foi autuado? Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado. Ela foi encontrada com perfurações de bala, quantas? Mas não morreu por isso. Não, então. A vítima, no primeiro momento, quem foi ao local, sugeriram que ela tivesse sido morta por perfuração de arma de fogo. Entretanto, não foi essa a causa da morte. No laudo cadavérico consta que ela tinha perfuração, mas era por objeto pérfuro contundente. Então, muito provavelmente, o objeto utilizado foi alguma madeira que estava no local, já que era um local abandonado, com algum prego ou parafuso, algum metal que causou aquelas lesões no corpo dela. O Ministério Público já ofereceu denúncia à Justiça sobre esse crime, né, doutora?